Seja muito bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. E hoje o programa vai ser muito especial. Estamos aqui com duas gerações de gestoras. E a Anitta, que vai participar com a gente para contribuir com o mercado de fundos imobiliários evoluiu. A gente vai falar bastante sobre esse crescimento da indústria. E com a Isa, para falar um pouco mais sobre o FOF que ela toca lá na Rio Bravo. E quem vai me ajudar a assistir essa aula, porque eu tô aqui para aprender hoje. Aqui a primeira gestora e uma geração um pouco mais nova também que entende muito. Eu já tive algumas reuniões com a Isa para me ajudar a entrevistar. Felipe Ribeiro, muito obrigado. Valeu, Dan, mais uma vez aqui, né? E uma honra ter vocês aqui, tá? Uma das primeiras casas, né, de fundos imobiliários do país. E a gente já teve aqui a satisfação de ter o Evandro aqui, o Paulo também com a gente. E uma honra estar com vocês, tá? Então, hoje aqui é a casa de vocês, eu também vou aqui escutar vocês. Eu acho tá? que você colocou lá no patamar agora. Vamos ver se a gente ganha do Paulo e do Evandro em audiência. E conteúdo. Muito legal. E claro, você está acompanhando a gente todas as semanas aqui, sempre trazendo personalidades, pessoas que são influentes no mercado, pessoas que conhecem muito. Então já aproveita e se inscreve agora para ajudar o Clube FI a alcançar cada vez mais novos investidores, porque aqui é mais que uma aula, são pessoas que são importantes e tomam decisões que alteram aí a sua vida. Então, também comente aqui o que você acha das próximas entrevistas, o que você achou dessa e coloque suas dúvidas que eu prometo responder todas elas. Anitta. Obrigada pelo convite. Demorou, mas chegou. Demorou. Primeira vez que você está aqui no Clube FI, é um prazer muito grande. E eu queria ouvir um pouco, você tem quase 20 anos aí na parte de gestão. Muita coisa. E o que você viu muitas coisas acontecendo e está passando esse conhecimento também para a Isa, e que está também na ponta da gestora da gestão do FOF, né, da Rio Bravo. E quando você começou não tinha nem 100 mil investidores, né, em fundos imobiliários. E agora a gente está chegando em 3 milhões de investidores. Conta um pouquinho como que foi essa sua trajetória. Eu também já gosto de fazer várias perguntas, uma em cima da outra, tá? Então, se você quiser, eu recapitulo. Mas o que você acha que mudou mais nos últimos 2, 3 anos, né? Contando o período pós-pandemia, que foi uma loucura para todo mundo. O que mais mudou? Se o investidor ainda tem esse pensamento de, poxa, é só rendimento mesmo? Será que é só isso? Porque os fundos cresceram, patrimônios bilionários, fundos com muito mais liquidez, só que tem uma quantidade gigantesca de ativos, né? E como é que fica para o investidor isso nos dias de hoje? Bom, eu vou dividir a sua pergunta em 4. Tá bom, pode ser. Eu comecei na Rio Bravo em 2006. Em 2006, a Rio Bravo não tinha nenhum fundo de gestão ativa. Pelo contrário, a gente chamava só de administrador fiduciário, né? O que era o administrador? Ele fazia tudo. Então, naquela época, a gente fazia tudo. A Rio Bravo nasceu de uma outra DTVM, que é Mercúrio DTVM, onde a gente herdou 14 fundos imobiliários, e esses 14 fundos imobiliários que herdamos eram todos de desenvolvimento. Hoje, quase nenhum desses fundos estão com a gente, já acabaram o ciclo, mas alguns 2 ou 3 deles continuam, que um deles é o Higienópolis e outros são 2 fundos mais exclusivos. E naquela época se fazia fundos com investidores institucionais ou profissionais para incorrer o risco de incorporação. Em 2008, mais ou menos, a gente recebeu 3 fundos do Itaú, porque o Itaú estava encerrando suas atividades imobiliárias, e aí a gente falou, por que não, dentro desse fundo, que já é um pouco mais pulverizado? E esse um pouco mais pulverizado era assim, um cotista relevante tinha 60% das cotas, os outros 40% das cotas eram Family and Friends. Por que não um deles virar um fundo de gestão ativa igualzinho os REITs lá de fora? A gente olha muito lá para fora, né? E se inspira em algumas casas lá de fora. Por que não transformar esse fundo em gestão ativa? E aí nasceu o Renda Corporativa. A gente teve que fazer uma consulta formal. Naquela época,
o quórum da CVM era 50,1%. Então, a gente tinha que convencer os 40% e mais aquele cotista relevante, que era incorporador na época também, para transformar o fundo no fundo de gestão ativa, que é o nosso filho, né? Que eu falo, nosso primogênito, né? Que é o Rio Bravo Renda Corporativa. Foi aí que a gente transformou ele em 2009 em gestão ativa e a gente começou a fazer emissões dentro do fundo. Só que as emissões, naquela época, a gente falava, vou fazer uma emissão de 50, 100 milhões de reais, e era muito dinheiro para se captar num mercado tão pequeno, porque a gente tinha, na época, menos de 30 mil investidores em 2006, né? 2009, a gente tinha quase 50, 40 e poucos mil investidores. E o mercado só foi se desenvolver mesmo e chegou a ter uma base de 100 mil investidores em 2012. Depois entre 2009 e 2012, eram fundos muito, muito menores, né? Então, assim, em 2012 a gente captou o nosso RBVA, né? Que é antigo Agências Caixa, a gente fez uma emissão de 450 milhões e a gente achou que era um volume super expressivo. E aí que a gente começou a ver uma mudança no perfil do investidor, né? Que a gente saiu do investidor institucional, mesmo captando no renda corporativa, a gente ainda via muito investidor institucional ou profissional, para um varejo. Foi aí que a gente viu essa mudança de perfil. 13 e 14 foram anos bem ruins, né, de captação, mercado fechado, Selic alta, acima de 2 dígitos. Quando o mercado voltou, a gente voltou com uma nova emissão do renda corporativa e a gente foi atacar o varejo, que até então a gente não tinha atacado a varejo, a gente tinha atacado os institucionais. E é um outro aprendizado, né? Porque a gente precisa falar a língua deles, né? Muitos termos em inglês a gente deixou de usar para trazer a tradução para o português, para trazer para o varejo entender o que a gente está querendo dizer numa aquisição, numa venda, numa alocação, numa inadimplência. E assim a gente foi evoluindo, transformando os nossos fundos fiduciários em fundos de gestão ativa. E é interessante porque quando a gente pega a nossa base, a gente ainda tem muito investidor antigo. Então, eu pego a base do renda corporativa, 10% ainda dessa base é de lá de trás, de 1996. Nossa. Então, a gente ainda tem muito investidor antigo dentro do fundo. E a gente vê uma mudança de comportamento, né? Mas eu não vejo essa mudança do cotista não querer yield, não querer dividendo. Eu ainda vejo que os investidores eles não olham para o real estate, né, para o ativo imobiliário propriamente dito, e olham e falam assim, é um ativo bom e a longo prazo isso vai rentabilizar na minha carteira. Eu acho que o investidor ainda é muito imediato, né? Quanto que ele vai me pagar no mês seguinte. Então, acho que aqui nós todos devemos educar, porque fundo imobiliário é renda variável a longo prazo e o ativo imobiliário ele existe e a gente precisa entender o que tem atrás desse fundo imobiliário e quais são os ativos. E quando a gente fala de 30 mil para 3 milhões, você citou essa questão do comportamento, mas nessas 2 décadas, como na ponta da gestora, o que você colocaria como principal aprendizado de hoje para levar para o pessoal que está assistindo? Você fala, não, e esse daqui foi os principais aprendizados que eu tive, de acertos ou erros que você quer trazer aqui para falar para o nosso espectador. Todo dia a gente aprende, né? A gente aprende todo dia. E eu brinco lá dentro da Rio Bravo que a gente mata um leão por vez, né? Mas eu acho que, assim, comprar as coisas certas. Então, eu vou te dar um exemplo. Pandemia. Corporativa. Vou usar o exemplo, já que eu toquei no assunto renda corporativa. Se a gente não tivesse sido tão assertivo em localização e locatário, o renda corporativa teria sofrido muito. E ele sofreu com a cota, todos os valores de cota dos fundos corporativos, eles sofrem ainda, mas a gente tinha ativos bons e bem localizados.
Isso fez com que a gente sofresse bem menos do que os nossos concorrentes ou peers na hora de locação. Então, Fazer boas compras. todas as compras que a gente fez muito baseado, pautado quem pode se sair, o que acontece com aquele ativo. Então, a gente olha se pode transformar, se tem alguma mudança de uso naquele ativo. Então, a gente pega varejo. Varejo, muitos atacadistas são caixotões, então a gente tem que olhar a localização. Então, a gente aprendeu muito com isso. Então, eu quero ativos bem localizados, com bons locatários e com uma inadimplência reduzida para o meu investidor, com risco de inadimplência reduzida para o investidor. 2, falar a língua dos investidores, né? Então, saber traduzir o que a gestão está fazendo, e sempre de forma muito transparente. Então, acho que os nossos relatórios, a gente tenta aperfeiçoar e melhorar eles mês a mês para trazer todas as informações possíveis e necessárias para o investidor, para a gente poder ter uma boa comunicação com eles. Acho que comunicação e narrativa é um dos nossos aprendizados aqui. Eu acho que a gente vai sempre aperfeiçoar isso também. Passando um pouco do bastão agora para a Isa, você vem de uma geração que não participou disso assim como eu. Eu não participei disso, mas entrei no... A guerra já estava acontecendo ali mais perto da pandemia, comecei a análise de fundos imobiliários mais próximo de 2020, e você toca o FOF, que também é um produto que foi muito testado, e eu vou dar uma opinião e você pode discordar, acho que aqui o espaço, o espaço é esse. Os FOFs, eles passaram por muitos desafios, né, durante os últimos principais 5 anos, com a dificuldade de crescimento por conta de as emissões, os fundos estão negociando recorrentemente abaixo do valor patrimonial, e né, nas épocas de emissões, as emissões ocorrem quando as coisas estão um pouco mais caras e as alocações, elas são eficientes aqui, você consegue participar também de emissões, né, via o veículo. E quando tudo está barato, quando você quer fazer aquele giro de carteira, às vezes você fica um pouco com a carteira mais limitada. Então, qual que é a sua visão, né, disso, né? Como que você também se deu como gestora, né, do FOF? Falar um pouquinho também da sua trajetória, o pessoal te conhecer um pouco mais, mas trazer também esse viés, porque para mim acho que o FOF, né, você falou, né, no início, no nosso back-office, que você herdou um FOF. Se eu fosse gestor de FOF, acho que seria o ativo mais difícil de gerir de todos, porque ativo imobiliário tem as suas peculiaridades, você consegue surfar também ciclos econômicos, fundo de CRI eu passaria para o Ribeiro, também não ia gerir, mas o FOF, você ter essa flexibilidade, executar ganhos. Num papo que eu tive com vocês lá na Rio Bravo, vocês me contaram que vocês revisitam quase todos os dias a carteira e falam, não, por que eu estou nessa posição? Para mim isso seria bem estressante e tocar isso em um cenário mais desafiador, que seria mais estressante ainda. Não, com certeza. Eu concordo com você, já para adiantar. Acho que, de fato, esse é o principal desafio dos FOFs, porque quando a gente está no momento bom para alocar, os FOFs estão com desconto, muitas vezes não tem caixa, e às vezes fica mais difícil para você rodar a posição para alocar. E aí, quando você tem caixa para alocar, já está tudo melhor precificado. Então, fica nesse vai e vem de você ter que ir fazendo essa rodagem da carteira aos poucos para conseguir investir em bons investimentos. Mas, muito pensando por esse lado, a gente tem visto essa evolução da indústria, né? Dos FOFs puro, que compram somente cotas de FII, evoluindo para veículos mais robustos, que podem comprar CRIs, cotas de SPE, imóveis diretos e outros ativos, porque aí em um momento onde você já tiver as cotas negociando mais em linha com a patrimonial, você tem outras opções ali, né? Então... Perfeito. E vocês estão com um movimento parecido lá de... vocês entenderam que talvez porque às vezes as mudanças acontecem, elas não vão para um caminho muito bom. Então, vocês absorveram isso e vão procurar fazer uma mudança no FOF para tornar ele mais multi-estratégia, para vocês irem nessa vertical, e estão com uma assembleia em andamento, né?
Sim, exatamente. A gente está com uma assembleia em andamento justamente para mudar esse ponto. Tem outros pontos da assembleia também, mas aqui o principal é esse, é tornar o veículo que hoje é só um FOF que só compra cotas de FII, num veículo mais robusto que a gente entende que tem muito mais ganho para ser extraído. Acho que a grande tendência vai ser essa e o que vai levar mais responsabilidade para você, porque você vai ter outros... A possibilidade te traz muita responsabilidade, né? Quanto mais diversidade de ativos e o acompanhamento também. E quando a gente fala de FOF, e aí já é uma opinião minha, não sei se também você concorda, o prêmio exigido, e também queria que a Anitta contribuísse, uma coisa que eu até comentei com vocês, o prêmio exigido do investidor, exigir 1%, 1,2%, para mim não faz sentido nenhum as cotas dos FOF estarem com 15%. Até já chegou, o IFIX no início do ano estava com quase 20% de desconto. Então, não tem como você ter um FOF que esteja mais próximo do valor patrimonial, sendo que eles investem nisso. E essa questão do duplo desconto também fica assim, poxa, quando que vai vencer esse duplo desconto? E o investidor, ele olhar e falar, poxa, eu tenho uma gestão profissional, eu tenho uma questão de tempo meu, porque o investidor ele tem outras atividades dele que ele está comprando tempo. Então, o que ele paga de taxa de gestão que já está incluído no resultado do fundo, ele está comprando aquele tempo dele. E ele exigir 1%, 1,2% não faz muito sentido. Eu queria ouvir de vocês onde que está essa mentalidade, porque se é só pelo yield, porque quando você tem mais CRIs ali dentro, você tem uma rentabilidade um pouco mais flat, assim, em relação à previsibilidade. Então, e aí, se vocês puderem comentar com relação a isso, vocês pretendem também adotar essa estratégia no fundo? Claro, sim. Eu acho que a estratégia de FOF, no geral, é uma estratégia de fundos que ainda são menores e que, então, muito desse prêmio também vem por conta de uma liquidez que é mais restrita. Como até você comentou, desde 2020 até hoje, os outros segmentos conseguiram crescer e FOF foi um segmento que não conseguiu, por conta dessa questão deles ainda ficarem negociando com desconto. Então, acho que existe um prêmio pela liquidez dos fundos e agora com esses movimentos que a gente tem visto de fundos crescendo, principalmente via integralizações, acho que esse prêmio tende, assim, no futuro a ficar menor, né? E por um segundo lado, eu acho que é um pouco disso que a Anitta comentou, do cotista ser mais imediatista e querer um yield maior na cabeça, mas não enxergar que esse portfólio tem todo um potencial de apreciação que chega na casa, às vezes, de 20%, né, considerando esse duplo desconto. Então, eu acho que é uma questão, talvez, do produto ganhar mais tração e tamanho e do cotista também entender o que é esse produto, né, e qual que é o potencial de ganho que ele vai ter ali no médio prazo com ele. A gente a gente fala, o FOF, ele está se modernizando, né? Assim, tá tentando trazer um pouco mais, assim, traz risco, um pouco mais de risco, né? Você transformar um FOF num multigestão, num multi-estratégia, ele traz mais risco para o investidor, ou seja, você vai trazer mais risco, ele vai exigir um retorno maior, mas ele está se modernizando. E se a gente pega o montante investido em FOF, ele ainda é muito pequeno versus o mercado de CRI, versus o mercado de tijolo. Então, eu acho que ainda falta um pouco mais também de entendimento como que funciona uma carteira de um FOF, né? Não tem, a grande maioria tem que trazer resultados imediatos, mas se o mercado, a gente olha, se o mercado está seguindo mais para crédito, a carteira, a gente sente que o investidor ele quer que a nossa cabeça vai para crédito. Se o ciclo for para tijolo, a gente sente que o investidor quer que a gente mude a carteira para tijolo. E a gente tem uma relação, né? uma relação lá dentro das nossas carteiras, onde a gente quer trazer ganho de capital para o investidor e a recorrência.
Então, às vezes, no momento que o investidor está, não é o momento que a carteira do fundo consegue fazer giros ou as alocações necessárias. Então, assim, requer um pouco mais de paciência e também de uma análise muito mais profunda do que só 1.2. E um ponto que eu queria tocar aqui com vocês também, que é a questão que, inclusive, está prevista, né, como item ali da Assembleia, que vocês colocaram, que é a questão da recompra de cotas. Como que isso está dentro, como que está proposto e como que seria isso, né? Porque existem opiniões diversas, eu queria saber as suas, se vocês têm, porque eu ainda estou analisando também. E como que você faria isso, né? Em quais condições? Porque eu fiz alguns estudos que você tem um benefício ali imediato, né? Onde você recompra, cancela, você vai ter um mesmo dividendo para menos cotas, é natural que você tenha um pequeno crescimento no dividendo e o valor patrimonial também tenha uma sensibilidade. Eu fiz um estudo quando foi naquela discussão do agro começar com as FGA. E, inclusive, tem vídeo meu, fui o primeiro a falar sobre isso dentro do Clube FI. E como remédio, depende de como que você vai usar. Como que vocês olham isso? Não, legal. Realmente, essa questão, acho que divide um pouco opiniões. A gente enxerga assim, como tendo efeitos positivos, mas também negativos, acho que a depender do fundo. Então, quais que são os pontos positivos? Como você comentou, como as condições para recompra envolve você comprar a cota abaixo do valor patrimonial e cancelar essas cotas, você tem naturalmente um aumento do valor patrimonial por cota e do dividendo a ser distribuído no cancelamento dessas cotas. Então, assim, olhando por esse lado é positivo. Mas também, como você cancela cotas, você diminui o tamanho do fundo. Que é o contrário do que o gestor e a indústria quer e o investidor também quer. Exatamente. Então, é uma questão que, assim, para um fundo que tem uma liquidez mais restrita, você vai diminuir ainda mais a liquidez. Então, é uma questão, acho que para ponderar esses dois pontos, a gente está colocando na consulta pensando muito mais no futuro. Porque quando o fundo ganhar atração, ganhar tamanho, tiver uma liquidez mais adequada, é um movimento que pode beneficiar, sim, os cotistas. Mas, assim, hoje, a depender do fundo, pode ser um movimento que restringe ainda mais a liquidez e que os cotistas, apesar de terem um dividendo maior e um valor patrimonial maior, podem não gostar. Então, acho que é saber balançar esses dois pontos e ver o que interessa mais para os cotistas do fundo, que são os donos do fundo, né? Fora que você usa caixa, né? Exatamente. Uma disponibilidade de caixa, você usa caixa. Será que não tem uma coisa mais interessante para você fazer naquele momento? Dentro da estratégia do fundo, se o fundo está mais posicionado, vamos supor, no momento de crédito, você tem um FOF, você recompraria as mesmas cotas dos FOF, sendo que talvez o crédito estaria melhor posicionado, ou até mesmo estar preparado para que nem ano que vem teremos Tudo alguns disso. eventos de queda de juros, de possível queda de juros, não sabemos quando, mas ano de eleição, que também é meio maluco, inflação pode dar uma pancadinha, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu quero trazer outros pontos aqui para esse papo de atualidades que estão acontecendo, que eu quero ouvir a opinião de vocês, que são a questão das fusões que estão ocorrendo e também aquisições com trocas de cotas. Acabou de sair mais uma notícia de uma grande gestora comprando uma outra Os fundos, né? Os fundos, comprando os fundos. Os fundos de renda. De renda. E isso pode gerar alguma distorção, né, imediata, né, nesses fundos, mas é um movimento que vem acontecendo, que a gente vem acompanhando ao longo de 2025, que são essas aglutinações. Vocês também olham isso, acho que de perto. Fala um pouco para a gente, né, desse momento, né, de consolidação do mercado. Você quer completar? Eles já até fizeram, né? Fizeram recente, né? Então, acho que eles estão A gente mais fez por dentro aí. recentemente entre 2 veículos internos, né, da casa, com a RBED e o RBVA, onde a gente
integralizou todos os imóveis do RBED e depois encerrou, né, liquidou o fundo. Mas, assim, tem 2 cenários aqui, né, falando do mercado geral e não só de Rio Bravo. 2 cenários. O primeiro cenário o gestor, né, nós gestores, a gente estamos no momento onde com Selic a 15 a gente não consegue concorrer com bolso, né, com esse bolso. Mas é o melhor momento para se comprar imóvel, porque tem muitas empresas detentoras de imóveis que precisam e têm necessidade de caixa, e aí se achou uma maneira de fazer com que esses imóveis, eu topo correr o risco do seu fundo, desde que eu tenha alguma parcela em dinheiro, e que seu fundo seja líquido o suficiente para eu sair. Então, também vai ter existe uma pressão vendedora depois que você faz essa troca de cotas, né? O imóvel pela troca de cotas. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque você acaba prejudicando o cotista. Trava, né? Exatamente. Então, tem que ter essa trava. E nem sempre isso está transparente para o investidor de como que foi isso, né? Não. Na sua grande maioria, não está transparente, né? Quais condições que ele pode vender, se tem lock-up, quanto tempo. Sim, às vezes tem lock-up, às vezes pode vender, sei lá. Até tanto, né? Até tanto, mas a gente não vê isso. Acho que é um momento de se estudar na hora que for fazer alguma integralização para não ter essa pressão vendedora. Então, a gente viu aqui, a gente estava até fazendo essa análise hoje de manhã, quando a gente estava olhando a carteira do FOF, vai ter uma pressão vendedora no total, né, de sellers finers, integralização de cotas aqui, de 2 bi, né? 2 bi. 2 bi. Então, até que ponto vale a pena para você manter lá o crescimento? O ativo é bom? O cotista vai segurar a cota? Eu vou trazer. Vendido. Eu vou ter bons locatários, legal. Então vamos seguir em frente, mas com algumas condições para você não machucar e não penalizar o investidor atual. Assim, quando o Selic cair para um dígito, no futuro, não vai ser em 2026, mas quando isso acontecer, aí vai acontecer um movimento inverso. Não vai ter imóvel barato, você não consegue crescer o fundo com imóvel barato, e não consegue fazer aquisições com caps tão atrativos que nem existem os caps de hoje. Mas você tem o ciclo, você tem aquele dinheiro fluindo e vindo para as ofertas dos fundos imobiliários. Então, assim, é tudo uma questão de querer, de colocar na balança e crescer os fundos com responsabilidade. Mas eu acho que esse movimento de consolidação ele já aconteceu bem antes de 2025. E ele tem acontecido, né? E a gente vê que os fundos eles precisam crescer. Agora, a minha pergunta, eu volto para vocês. Crescer a qualquer custo, com qualquer ativo, ou crescer de forma responsável e com ativos que no futuro não vão trazer problemas? Essa é a grande questão. Não é porque você não teve um desembolso caixa que você pode comprar qualquer coisa, a qualquer preço, só porque você teve uma emissão patrimonial e você pagou caro, e essa conta ela vai chegar, talvez não só na pressão vendedora, mas quando tiver que vender esse ativo também. Então, envolve coisas que não estão na mesa hoje e que acho que prever isso, como vai acontecer, vai depender de como o mercado vai se comportar, porque você pode ter uma valorização expressiva, um ciclo favorável, só que se isso for na contramão contrária, na contramão redundante, só que se for na contramão, você vai ter vendas que vai prejudicar o cotista e distribuir valor mais no longo prazo. Mas voltando... E os sellers finers? Sellers finers também, que é complicado. Tem que tomar cuidado também. Que você sabe isso às vezes só no final, né? Depois que o ativo operou, né? Desenvolveu, aí o resultado dele, você tem algum prêmio para poder pagar lá na frente. Então, E também ocorreu bastante durante esse ano, né? Esses acordos. 24 e 25 tem bastante. 24 e 25 também bastante. E além do Sellers Finance, queria voltar aqui para a Isa. Você tem olhado mais os fundos também. São 2 perguntas. A primeira é se vocês operaram short, né? Que você até comentou. Se vocês
fizeram alguma venda descoberto, para explicar rapidamente para o pessoal, venda descoberta é quando você não tem o papel, você vende ele e você toma um aluguel alugando aquele papel a um custo, que é um custo anual, e aí você paga esse aluguel, e aí a cota, a ação, o papel não vem para sua custódia, você não tem direito ao voto. Tem umas questões que o dividendo também não vem para você, só que você aposta na queda do preço do... Não é uma aposta, né? Aposta é uma palavra... Você torce. Você entende que aquele papel vai cair e aí você faz esse movimento assim. O movimento mais natural eu sei que é o contrário, né? Porque você compra ativos bons que vão gerar valor. Mas esse movimento é um movimento que está disponível já há algum tempo, se você participa disso. E também, falando do IFIX, a gente está terminando um ano excelente para os fundos imobiliários, né? É incrível, né? Selic é 15%, curva longa de juros IPCA mais tudo, né? Não é IPCA mais 7, mas... e quatro cupons segurando a Selic em 15% e o IFIX aí próximo de 16, 17%. Os fundos de tijolos aí com uma performance um pouco melhor. Ainda tem alguma oportunidade na mesa para fazer giro de carteira, você que está na ponta do FOF, e quais são, né? Que todo mundo quer ver. Quero ouvir quais que são, né, na visão de vocês, as melhores oportunidades, olhando na visão do investidor, né, de 2026, né? Onde que estão ainda as oportunidades que estão na mesa que vocês estão vendo mais de perto? Sim, legal. Na pergunta do short, primeiro, a gente já atuou na ponta doadora, então a gente doou cotas que a gente tinha em carteira, com isso você continua recebendo dividendo, mas perde eventualmente o poder de voto em assembleia caso aquele fundo chegue... Ganha uma taxinha ali aí, né? Ganha uma taxinha de aluguel. Então, a gente fez isso já em alguns casos, onde era uma posição que a gente não queria se desfazer, você ganha um dividendo não, né? Essa taxa extra, não era um fundo que estava convocando a assembleia, então, assim, a gente não tinha nada a perder doando essas cotas. Na parte tomadora, eu acho que precisa tomar cuidado, porque você aposta na queda do ativo, mas não tem limite, né, para o ativo subir. Então, fazer isso na ponta de especulação eu acho arriscado. Então, é um movimento que a gente tende a não fazer nos FOFs. Mas você tem movimentos que você pode arbitrar. Então, principalmente nessas incorporações que são feitas, muitas vezes com diferentes níveis de desconto entre um fundo e outro, a gente estuda, não chegamos a fazer ainda, porque a gente tem uma cabeça bastante conservadora na Rio Bravo, mas é um movimento que, se você tiver diferentes níveis de desconto, você pode, sim, estruturar uma operação assim e ganhar dinheiro. Long short, seria um long short exatamente. Nos fundos que estão elegíveis. Aí o fundo tem que ser elegível ao short, ele tem que estar participando dessa fusão e aí você consegue... interessante. Você fica long no fundo que está mais descontado, short no fundo que está menos, e aí no momento que esse fundo vira o outro... Você ganha o spread. Você ganha no spread, exatamente. Legal. E sobre as oportunidades? Sobre as oportunidades. Realmente, assim, esse ano, acho que contra, né, as expectativas do mercado de, estamos indo para um patamar de juros de 15%, os fundos performaram muito bem. Então, a gente viu uma recuperação mais acentuada, inclusive, de fundos de tijolo. Nas nossas carteiras, a gente já tinha uma alocação maior em tijolo, então, esse ano a gente foi favorecido por isso também. Para o ano que vem, a gente ainda acha que é uma classe que tende a performar melhor, porque a gente está falando de um juros aí que deve sair de 15% para 12%. Tem casas que falam até um pouco abaixo disso. Ainda é uma taxa alta, mas o diferencial é grande. Então, assim, dentro desse diferencial, a gente acha que a classe tende a apresentar um upside relevante. Um movimento que a gente fez ao longo do ano, e aí focando mais para o ano que vem, foi investir em fundos de CRI mais indexados ao IPCA. A gente viu os fundos de CRI mais indexados ao CDI voltando mais rápido para patrimonial e usar IPCA ainda negociando com desconto. Então, é uma classe que a gente ainda enxerga oportunidade, porque a partir do momento que você tiver a curva de juros começando a fechar, essas patrimoniais tendem a subir, e aqui a gente está falando de fundos negociando
é uma taxa de IPCA mais 10, IPCA mais 11, fundos pulverizados, né? Com CRIs high grade, middle grade, então risco muito bom da carteira. Então, é uma classe que a gente olha com bons olhos e, assim, acredita que deve voltar num espaço de tempo mais curto, essa recuperação para patrimonial. E a classe de tijolo, a gente tem uma alocação maior hoje em logística, que é um setor... né, é um setor que a gente... Assim, há anos e anos você vê uma absorção líquida positiva, muito mais locações do que devoluções de espaço, a taxa de vacância nas mínimas históricas. Você tem ali também em regiões primárias, então, galpões principalmente ali no raio 15, conseguindo ter uma apreciação de aluguel bastante relevante. E é um setor que, quando a gente olha para os fundos, aí saindo assim um pouco dos ativos também, são fundos que não têm uma alavancagem muito alta, o custo da dívida também é mais barato e você não tem tanta necessidade de caixa no curto prazo. Então, é um setor que a gente acha que os fundos muito dificilmente vão ter que contrair uma dívida a custos mais altos para, eventualmente, pagar algum ativo que ainda falte eles pagarem, ou terem que fazer movimentos que podem reduzir rendimento ou gerar ali um resultado pior, né, para o portfólio. Então, é um segmento que a gente acredita na apreciação e a gente tem um peso também interessante em varejo e os fundos de shopping também. Você falando... Uma aula aqui, né? Eu tô aqui 5 minutos. Só aqui absorvendo. E tentando contribuir um pouco, a gente observa também, dentre essas questões do logístico, se a gente olhar os 10 fundos que mais valorizam, até tem mais um pouquinho de dias ainda para acabar o ano, 5 são de logística. E fazendo um jabá aqui, não dos 5 de logística, mas dos 10, 4 estão nas carteiras do clube. Então, fica a dica também de você ser o nosso assinante e participar e surfar. A gente monta carteiras direcionadas para o perfil de investidor. Então, tem a carteira renda, a carteira valor, a carteira mix. Então, convido você a conhecer nossos produtos também. Mas voltando, acabando o nosso jabá, eu queria voltar para a Anitta para fazer esse bate-bola. Anitta, a gente está com esse círculo virtuoso. Aí eu queria ouvir na sua parte do seu conhecimento mais macro. Do que deve essa valorização? A gente está surfando uma alta de bolsa, que a bolsa está subindo também quase 30% no ano. Os FIIs estão indo nessa onda. Aí eu vou colocar um outro ponto. Teve um represamento, né, do último ano. Janeiro foi muito difícil. Dezembro do ano passado. Dezembro foi, sim. A gente teve, acho que a primeira redução desde 2016 de número de investidores no mês contra mês. Foi, assim, bizarro. Isso gerou um desaforo. Aí, quanto tempo esse desaforo durou? Aí, você, na sua visão, é mais uma recuperação olhando esse desaforo de preços ou realmente os fundamentos, né, que a gente observou de vacância e de queda de vacância, melhoria operacional, justifica essa subida dos fundos imobiliários? Na verdade, acho que os dois. É um mix dos dois, né? Fundamento... a grande maioria dos fundos hoje, se a gente pega os grandes fundos, a gente vê que o fundamento dele existe, o real estate dele, o imóvel dele está lá, e a vacância está cada vez mais menor, né? Está sendo reduzida com o upside de valor de locação. Então, se a gente pega o mercado corporativo, ele ainda sofre bastante. Sofreu muito. Até quando vai sofrer? Sofre bastante, mas porque eu acho que o investidor ainda não teve essa análise profunda de ver que os fundos reduziram vacância, que os aluguéis aumentaram em regiões boas, né, performadas, etc. Tanto em São Paulo e em outras regiões, e que o home office não existe mais. Então, eu acho que tem um pouco a ver com como ele raciocina em relação ao corporativo. Porque se ele vê que o home office não funciona mais, que os escritórios eles são importantes e que nenhuma empresa faz a sua cultura sem escritório e que as empresas estão exigindo que os seus funcionários voltem,
seria um momento interessante do investidor entrar e surfar essa onda de apreciação do valor da cota no mercado secundário, porque a gente ainda vê descontos muito relevantes, né, em ativos bons. O logística, ele teve uma alteração, né, de performance e positiva desde pandemia, quando começou na pandemia por conta de e-commerce, eu preciso sair, tenho que comprar, e o e-commerce ficou cada vez mais necessário, mas ele não é o único que fez com que o logística volte, né? Então, assim, eu preciso do e-commerce para entregar hoje na minha casa, né? Então, a gente vê Mercado Livre, sei lá, Puxou muito crescimento. Puxou o crescimento, mas não necessariamente que eu vou comprar uma camiseta, eu não quero comprar no e-commerce. Aí a gente vai para o varejo. O varejo, ele é super atrativo e os descontos estavam maiores, né? E eu acho que o investidor já teve essa visão que o varejo ele é necessário, que os lojistas não vão deixar de ter a sua loja por conta do e-commerce. E a gente vê que aqui também ele é importante e são fundos que dá para girar bem a carteira, né? A gente brinca que a gente compra no varejo e vende no atacado, porque a gente consegue fazer vendas muito robustas, etc., com TIRs e ganho de capital, com TIR e ganho de capital positivo para o investidor. Então, esse é um segmento que caiu também bastante no final de 2024, mas voltou mais rápido em 2025. A gente vê que ele tem voltado cada vez mais. E aí, por fim, entra os residenciais, que eu acho que aqui ainda existe muito estudo e muito aprendizado para os investidores, né? No residencial que você fala é... Residencial renda. Para renda, tá. Voltando para a Isa também nesse bate-bola, na GEC que vocês convocaram, vocês vão poder investir em ações também, de empresas listadas, certo? Em ações também. Eu queria tocar justamente nesse ponto. Porque tem essa diferença, né, do conceito de investimento de empresa listada. Você está acreditando que aquela empresa vai reinvestir o que ela ganha na própria empresa para ela poder ganhar o market share e o valor daquela ação e de, sei lá, 10 para 20 em menos de 5 anos, ela dobrar o valor. Já o fundo imobiliário, você tem o payout, então você conta com aquele dividendo tem que ter um patamar X. Existe uma empresa que, a Allos, ela anunciou fortes dividendos para o ano que vem, mensais, que podem, acho que na minha visão, competir um pouco com o produto fundo imobiliário, que tem uma característica parecida, só que numa proposta totalmente diferente, né? Um crescimento e outra renda. Como que você vê essa questão Você acha que tem uma competição agora? Porque isso pode se tornar mais recorrente, né? Nessas empresas, principalmente de varejo, que tem essa questão do aluguel mais previsível, de shoppings ainda. E se vocês pretendem avançar fortemente nessa vertical de empresas listadas para dentro, claro, no limite que vocês colocaram ali, realmente entrar em ações de empresas SA. Uhum. Esse limite que a gente colocou é baixo. Então, a gente colocou esse tipo de investimento dentro do fundo, mas até não é algo que a gente pensa em investir nesse curto prazo. A gente está mais focado em outros tipos de ativo, mas também é uma possibilidade que a gente quer ter, porque a gente enxerga que pode ser um ativo interessante mais voltado para ganho de capital. E aí, respondendo à sua primeira pergunta, de fato, acho que com a distribuição de dividendos mensal, isso pode competir, sim, um pouco com o fundo imobiliário, mas eu acho que o investidor ainda olha para a ação mais pensando em ganho de capital e para fundo imobiliário pensando em renda. Então, ainda que você tenha esse pagamento de dividendo, não sei, vamos descobrir ano que vem, mas eu acho que a ação ainda é visto mais como um ativo para ganho de capital. Legal. E vai ser complementar à carteira, né? Exatamente, como um complementar, desculpa. Tranquilo. Quero também assim, aproveitar que a gente está próximo do final do ano, né?
E, assim, até que a Anitta é uma das autoridades aqui, né, de fundo imobiliário no Brasil, né? Ajudou a pavimentar, não só a parte da execução, mas também a parte da regulação, né? E da autorregulação do mercado. Então, quero aproveitar essa oportunidade para você, investidor, né, ouvir, né, ser um pouco o que vocês estão pensando lá, quais são as inovações que estão chegando, né? A gente teve nesse ano especificamente, assim, né, ele tinha entrado em 2024, mas passou a valer em 2025, foi a recompra. Tem outros instrumentos que já são usados nos REITs lá fora, que ainda não são, a gente não tem capacidade de usar aqui nos fundos imobiliários. O que vocês têm aí de visão? REIT é uma empresa lá fora, né? Então, assim, por mais que a gente se espelhe em REITs, tem muita coisa que a gente não pode fazer porque nós não somos uma empresa, né? Então, a alavancagem que não podia ser feita, a gente achou um jeito de fazer dentro do fundo até que a legislação veio permitir fazer a alavancagem de uma forma muito menor, né? Tímida, né? E tímida do que dos REITs. Todos os gestores e os seus funcionários, eles são remunerados dentro da carteira do REIT, que aqui dentro do fundo imobiliário ele não é, né? A gestora tem seus custos por fora também, que não tem esse tipo de remuneração. Os REITs, eles têm a obrigação de distribuir os rendimentos, mas também a forma de distribuição é diferente, né? Porque aqui é uma coisa da legislação que a gente precisa fazer uma atualização na lei, né? E que é o mais complicado, porque às vezes você tem caixa, mas você não tem o lucro contábil, aí você não pode distribuir. Às vezes você tem o lucro contábil e não tem o caixa, aí você também tem que distribuir. Então, às vezes nós gestores, aí acho que é mais na parte da administração, que fica olhando para isso e falando quando que a gente vai conseguir modernizar isso. Então, existem discussões sobre isso, sobre o artigo 2º da 9779, dos 25%. Da consulta pública que está em andamento. Né, então, assim, é um ponto que eu quero trazer aqui se também. tudo der certo nessa consulta pública, eu acho que muita coisa vai mudar para o bem, né? Então, mas isso não depende só da gente, não depende da Anitta, da Isabela ou de vocês, depende muito mais dos nossos órgãos competentes, né? Perfeito. E antes de eu entrar nessa parte da consulta pública, estou um pouco preocupado aqui que o tempo está comendo e eu tenho mais 50 perguntas só para fazer. A Rio Bravo ainda tem uma quantidade de fundos passivos ainda sobre gestão. E a gente observou alguns movimentos em 2025 desses fundos passivos, por exemplo, do HGPO, que veio um pouco depois, mas outros fundos também até saindo da estrutura do BRCR, saindo para fora e movimentos questionáveis nesse ponto também, que eu não concordei muito na época, mas é o que está acontecendo. E esse fundo, o passivo, talvez indo para um multiativo e acabando os fundos passivos. Você acha, vocês duas, né? Pode ser bidirecionada, que os fundos passivos eles tendem a acabar no longo prazo, ou você acha que ainda vai ter o perfil do investidor, que ele quer lá o pátio de Genópolis, ele quer passar na frente, ele quer falar, precisa fazer aqui o forro, eu tô olhando aqui, tá uma rachadura. Rodrigo Cardoso que não escute essa pergunta, que ele ama fundo passivo. Ele tem bastante fundo passivo. E os Rodrigos Cardosos vão acabar? Ou vai sempre surgir novos Cardosos? O que vocês estão achando disso? Boa pergunta. Porque você tá, não, a gente olhando. tem bastante lá dentro da Rio Brava. Na área de tijolo, né? Vou tirar os fundos de CRI e os FOFs. A gente tem 23 fundos imobiliários. E a gente tem uma quantidade relevante de fundos monoativos, né? A gente chama de gestão passiva porque a gente tem a obrigação, tipo Higienópolis, de performar aquele ativo para trazer o melhor rendimento, melhor performance para os cotistas. É um nome ruim, então, né? Porque você faz uma gestão ativa. A gente faz. Mas a sua limitação A minha limitação é para aquele ativo, né? Por isso que a gente chama de passivo, porque eu não vou comprar outro ativo, né? Ele nem permite em regulamento. Se você pegar exclusivamente
o Pátio Higienópolis, esse fundo não vira um fundo multiativo. Pelo perfil do investidor e pelo perfil do ativo mesmo. O investidor lá ele gosta de passar, ver a rachadura, ver se o piso não tem nenhuma casca de banana para ninguém escorregar e não ter nenhum processo. Então, esse tipo de fundo ele ainda vai existir, numa quantidade menor. E vai depender muito, o que eu falei desde o começo, do tipo de ativo. Tínhamos um fundo The One, que acabou indo para o PVBI, onde a grande maioria dos cotistas e investidores, não em relevância de número de cotas, mas eles queriam ter aquele fundo porque ele podia passar lá na frente e ver se, de fato, o locatário X estava lá ou se eu ia ter alguma exposição lá dentro do fundo. Só para contar uma história, uma historinha pequena, no The One tem uma pracinha, né, do lado. E aquela pracinha incomodava alguns investidores. Então, a gente teve que fazer... Porque tinha entregador do iFood que deitava na pracinha para dormir, para descansar, encontro de amigos, isso. Tinha alguns investidores que achavam que podia... depreciar de alguma forma. Depreciar ou se o fundo tivesse alguma vacância, não conseguia alugar de uma forma correta aquele imóvel. Então, a gente entrou em contato com a prefeitura, com a subprefeitura de Pinheiros. A gente fez um tipo de uma retrofit naquela praça para isso não acontecer e conseguir performar melhor o ativo. Então, assim, depende muito da cabeça do investidor. Existem ativos que a gente acha que é aquilo, é único, e que não tem o perfil de um fundo multiativo. Uhum. E se entrar naquele risco daquele fundo multiativo, ele vai ser só mais um ativo, e não vai ser aquele único exclusivo. E aí, o meu ponto é que cabe ao investidor fazer a sua própria diversificação, porque falar, não, esse ativo aqui poderia estar no multiativo. Por que você não compra na fração proporcional aos outros? Se você tem um fundo de varejo, se você tem um fundo de shoppings, calcule a participação daquele ativo e compre proporcionalmente o mono. Então, tem muita gente que demoniza o mono. Mas o monoativo tem muito ativo. Não. O monoativo ele vai fazer impacto dependendo do seu peso dentro da sua carteira. E você pode fazer uma carteira de vários monos ativos e ser multiativos e de qualidade, como o próprio Shopping Higienópolis. Voltando rapidinho na parte de regulação, quer mandar, Ribeiro? Não, vai você. Eu queria perguntar que tem uma consulta que está ocorrendo, né, da CVM. Eu não sei se vocês já se manifestaram sobre, mandaram a opinião de vocês, mas que tem algumas mudanças importantes que podem ocorrer, e o que o Ribeiro também até já colocou que eram coisas que já estão lá e que vão trazer à tona discussões sobre, primeiro, a questão de subordinação de cotas, que eu queria ouvir como que vocês pensam de ter subordinação entre fundos de crédito, por exemplo, com o mesmo ativo e com riscos totalmente diferentes, se vocês fariam isso. E tem também outros pontos, mas acho que esse seria o principal, né? Tem o quórum, né? O do quórum também, da parte de recompra também. Do quórum a gente ainda está no impasse. Rio Bravo a gente ainda não se manifestou formalmente, a gente tem um grupo de estudos lá dentro, aí não sou só eu que faço parte, então tem um time lá completo que a gente tem discutido muito essa consulta. E eu faço parte lá no Comitê da Ambima, onde também existe um impasse, né? Principalmente na parte de subordinação que você pegou e também na parte do quórum. E tem mais eu quero que você comente, desculpa te interromper, mais um ponto que a gente acabou discutindo, que é a questão do gestor tem mais responsabilidades, algumas responsabilidades que hoje que estão com o administrador, isso passar para o gestor, se você também concorda com esse ponto. Concordo. Eu acho, assim... Depende do tipo de administração que cada um faz. Mas, assim, pegando no mercado geral, o administrador, ele faz o regulatório, 100% regulatório. Eu vendi um imóvel, preciso
passar a escritura daquele imóvel, tudo isso ficou... Já ficou no administrador, mas a venda do imóvel... Toda a estratégia ficou no gestor. Então, por que o administrador ele precisa assumir esses riscos? Então, assim, essa divisão de risco e o retorno do administrador, ele não compensa o risco, né? A gente vê FIIs cada vez mais baixos, né, de taxa de administração. Então, eu acho que faz sentido, sim, ter essa divisão, tá? E da parte de subordinação, vocês ainda estão estudando para poder se manifestar e falar, bom, esse é o... E o legal da consulta é que você pode propor coisas que não estão lá, estão ouvindo mesmo. A gente tem feito. A gente fez isso, teve a 472, quando mudou, a gente fez via Ambima e via Rio Bravo, né? Então, e provavelmente a gente vai fazer da mesma forma, via Ambima e via Rio Bravo. Estamos caminhando para o nosso final da entrevista. Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu gosto de... a gente sempre fala de ciclo imobiliário, sempre a gente está falando para o investidor, você tem que olhar o ciclo imobiliário. Existe uma leva muito grande de investidores que entraram em 19 e 20 pagando caro, e que hoje eles estão frustrados porque a cota está 30%, 20% abaixo. Tudo bem, eles tiveram os dividendos aí dos 5 anos que eles esquecem, eu sei disso. Não, mas a gente escuta bastante. Eu entrei a 100 e hoje a minha cota está assim. Minha cota está assim, exato. E a gente sempre tenta reforçar essa questão do ciclo imobiliário, porque o ciclo do tijolo é um ciclo totalmente diferente do ciclo de papel, são dois... É um educacional que a gente está sempre falando, sempre comentando, mas qual ciclo imobiliário nós estamos, afinal? Se você pudesse trazer isso para o nosso espectador, tá bom, existe o ciclo, mas qual o ciclo que a gente está, para onde a gente está caminhando dentro do ciclo de tijolo, para trazer essa questão da oportunidade, né, que a gente está num momento realmente excelente por conta desse ciclo que a gente tanto fala, mas onde que a gente está? Vou separar. Ciclo imobiliário. A gente viu que a grande maioria das empresas e projetos, principalmente a gente pegando corporativo, logística, muitos postergaram as entregas, né, ao longo do tempo. Então, agora a gente vai ver um ciclo dos próximos 2 anos com bastante entrega, com uma entrega maior do que dos últimos 2 anos, por conta de postergação de projeto também. Isso também se reflete muito por conta, além do custo da incorporação do ciclo de juros. Do ciclo de fundo imobiliário, a gente está começando a pegar o ciclo de aumento de valor de cota no mercado. Óbvio, se tudo caminhar da forma que a gente acha que vai caminhar, mesmo com a eleição, porque a eleição a gente vê uma volatilidade muito, muito grande no mercado, né? Dependendo do candidato polarização. que sai na pesquisa, então sobe, cai, então tem que tomar bastante cuidado. Mas passando a eleição, as cotas tendem a estabilizar de uma forma, na minha visão, positiva. Perfeito, perfeito. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. É uma pergunta que eu não gosto que façam para mim, mas eu sempre faço, de consideração final. Que vocês quiserem deixar alguma mensagem, falar um pouco sobre a questão do RI, né, do acesso do investidor a vocês, como que eles conseguem entrar em contato para eles fazerem isso. Vocês ouvem muito os investidores. Acho que é uma das casas que mais ouve o investidor. A Rio Bravo está aberta para ouvir, e isso já venho observando já há muito tempo, não é de agora. E que vocês comentem um pouco sobre as suas considerações que vocês têm para fazer no final, se vocês tiverem algum recado para deixar também para o investidor. O ano que vem com bastante novidade. E quem quiser falar com a gente tem um canal de RI. Se quiser falar comigo, é só pedir para o pessoal do RI, eles passam também para a Isa, para todo mundo. E a Rio Bravo é uma casa que está aberta para escutar a todos. E dentro do fórum do Clube FIA, todo o pessoal fica reclamando muito, mas vocês também são ativos e também tem o espaço do RI
dentro do Clube FIO, eu não sei qual e-mail, eu não sei como, então vocês entrando lá, espaço do RI, o RI da Rio Bravo recebe o e-mail e responde também por lá. Ribeiro? Eu, assim, não sei se ficou claro quando eu fiz as perguntas, assim, mas eu sou um fã da Anitta. Obrigada. Fico feliz. Eu tenho uma admiração, aprendi já muito com você, já não é de hoje, né? Então, satisfação estar com você aqui, presente conosco, e prazer te conhecer, Isa, valeu. Para mim, uma aula. Vocês viram que eu fiquei aqui quietinho, só fiz uma pergunta, eu fiquei aqui só ouvindo. Isa, se quiser comentar um pouco sobre o prazo da AGE, falar como que a galera vota, porque eu acho que é importante ter esse espaço aqui, que você que seja cotista, se leia o que está lá, se você não concordar, vote, não concorda, se você concordar, vote, mas o importante é que você participe, porque isso vai mudar o rumo do fundo e a estratégia para onde que a Isa e todo mundo da Rio Bravo está pensando. Exatamente. Os cotistas conseguem votar de 3 formas. Então, pela Quor, é uma plataforma que o voto chega para você por e-mail, pelo portal da B3 ou via modelo de voto mesmo. O nosso canal de RI está super aberto, como a Anitta comentou, para eventuais dúvidas. Se vocês tiverem também alguma dúvida, quiserem marcar uma conversa, aqui a gente está super à disposição. E o prazo dos votos é até o dia 16. Então, terça que vem. Terça que vem, da data da gravação. Então, quando você for assistir, já fica bastante antenado que você precisa participar. Então, você tem aí alguns dias para apreciar tudo que está... São vários itens que estão, né, em proposta para você colocar a sua decisão. Então, vote e agradecer mais uma vez. Um grande abraço, até o próximo Clube FIO Entrevista. Obrigada. Obrigada, muito obrigada.